A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 17 e versículo de número 3 ao 8, que vai nos dizer assim: Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. O próprio Deus aqui, ele mostrou que ele havia escolhido Arão. E ele mesmo disse: eu irei testificar de maneira que quem olhar não vai duvidar que a escolha é minha. Declare comigo, já inicia esse vídeo declarando: o meu Deus vai mostrar que é na minha vida de maneira que não deixará dúvidas. O meu Deus vai mostrar que é na minha vida de maneira que não deixará dúvidas. Deus deixou bem claro que o bordão de Arão seria o bordão de Levi. E ele disse: escreva o nome de Arão. Porque o próprio Deus, irmãos, ia fazer cessar a murmuração dos filhos de Israel pela escolha de Deus. Você sabia que quando Deus lhe escolhe, tem gente que murmura? Você sabia que quando Deus resolve fazer algo na sua vida, tem gente que não gosta? Tem gente que não suporta ver que Deus lhe escolheu, minha irmã. Tem gente que não suporta, meu irmão, ver a escolha de Deus na sua vida. Mas através dessa palavra, o próprio Deus está dizendo: fica em paz. Fica em paz porque eu mostrarei que eu te escolhi. Fica em paz porque eu mostrarei que sou na tua vida. O próprio Deus, irmãos, ele escolheu a quem? Arão. O próprio Deus, ele deixou bem claro: você vai fazer o que eu estou te designando, Moisés. E o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Ou seja, irmãos, o próprio Deus daria sinais de quem ele escolheu. Quando nós somos escolha de Deus, observe bem isso. Nós não precisamos estar nos justificando, nós não precisamos estar mostrando, nós não precisamos estar falando. É o próprio Deus que faz o bordão florescer. É o próprio Deus que faz o bordão frutificar. É o próprio Deus quem testifica a escolha dele. Declare comigo: o meu Deus está testificando a escolha dele na minha história. O meu Deus está testificando a escolha dele na minha história. Você observa que o versículo de número 5 vai dizer assim, ó: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações com que os filhos de Israel proferem contra vós. Você observa aqui o que os filhos de Israel falavam contra Moisés e Arão, Deus tomava para si. Aí Deus diz o que? Que o Senhor faria cessar de sobre ele as murmurações. Ou seja, Deus estava vendo tudo. E ele mesmo iria cobrar. Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele está vendo o que pessoas têm falado ao seu respeito. Deus, ele sabe muito bem quais são as murmurações, que tem se levantado contra ti. E através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você: eu vou fazer cessar. Eu vou fazer parar. Tem gente que não está gostando da escolha de Deus na tua história, mas Deus está dizendo: eu mostrarei que eu te escolhi. Guarde isso na tábua do seu coração. Quem é escolhido por Deus não precisa estar mostrando nada a ninguém.
Quem é escolhido por Deus não precisa estar se justificando. Quem é escolhido por Deus é Deus quem justifica. Quem é escolhido por Deus é Deus que mostra que foi Ele quem escolheu. E através dessa palavra, irmãos, eu vejo Deus mostrando de maneira clara que foi Ele quem te escolheu. Deus vai fazer o impossível acontecer para que as conversações com teu nome pare. Deus está acessando murmurações contra você, como os filhos de Israel estavam murmurando contra Moisés e contra Arão. Tem gente murmurando contra o chamado de Deus na sua vida. Tem gente murmurando contra os propósitos de Deus na sua história. E Deus está dizendo, não é para você responder. Eu vou fazer a vara florescer, eu vou fazer com que pessoas entendam que você não é escolha dos homens, você é escolha de Deus. Deus, Ele trouxe aqui, marcou um encontro com você para lhe lembrar. Você não é escolha dos homens, você é escolha de Deus. Declare comigo, foi o meu Deus quem me escolheu e não os homens. Foi o meu Deus quem me escolheu e não os homens. O próprio Deus, irmãos, Ele havia escolhido aqui Arão. Aí você observa que quando Deus ele dá essa direção, Moisés ele fala com os filhos de Israel e todos os seus príncipes, e Moisés pede os bordões, cada um deu segundo as suas casas, casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava qual? O bordão de Arão, aquele a quem Deus faria florescer, frutificar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus sabe qual é o seu bordão. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, entre muitos que estão na terra, Ele escolheu você para frutificar. Ele escolheu você, para florescer. Tinham 12 bordões, mas Deus não erraria o alvo. Porque Deus não erra, meu irmão e minha irmã, nunca nas escolhas dele. Pode parecer louca e desprezível humanamente falando para muita gente, mas Deus não erra. A escolha de Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não abre mão, então Deus não erraria o bordão que teria que frutificar e florescer, que foi o bordão da casa de Levi. É você, meu irmão e minha irmã, que vai começar a dar frutos. É você que entre muitos o Senhor te escolheu. Declare comigo, o Senhor me escolheu entre muitos e eu vou frutificar. O Senhor me escolheu entre muitos e eu vou frutificar. Tinha muitos bordões, eram 12. Porém, somente um o Senhor havia escolhido, é como no mundo hoje. Tem muita gente que queria ser escolhido. Tem muita gente que queria viver grandes propósitos. Mas Deus escolheu você entre muitos. E Ele diz para você, eu mostrarei que eu te escolhi. Irmãos, quando somos escolhas de Deus é diferente. O próprio Deus testifica da escolha dele. O próprio Deus nos justifica. O próprio Deus mostra que Ele é na nossa vida. Então Deus tinha uma obra com Moisés, com Arão. Deus tinha uma obra com o sacerdócio de Arão. E Deus não deixaria com que aquelas murmurações paralisassem Arão, porque assim, irmãos, tem momentos que se Deus não parar a murmuração nos para. Algumas pessoas que são tão terríveis, sabe, com palavras contrárias, com açoites, com perseguições, elas vêm tão ferozmente, tão terrivelmente contra nós, que se Deus não paralisar, elas acabam o quê? Nos paralisando. E Deus está dizendo, antes que paralisem o que eu tenho contigo, eu estou paralisando quem te persegue. Eu estou paralisando quem murmura contra o que eu tenho contigo. Eu estou paralisando aqueles que são oposição no seu caminho. Declare comigo, meu Deus está paralisando a oposição hoje. Esse é mistério, irmãos. O meu Deus está paralisando a oposição hoje. Moisés obedeceu a ordem do Senhor e colocou os bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Estava perante quem? Perante o Senhor. Perante o nosso Deus. Ei, você vai frutificar, você vai dar flores, você vai, meu irmão e minha irmã, dar frutos, porque você está perante o Senhor. O bordão de Arão pela casa de Levi estava diante do Senhor. Era Deus quem ia fazer, meu irmão e minha irmã, acontecer aqui o que tinha que acontecer para calar os adversários. É Deus quem vai fazer acontecer. Alguém vai olhar para você e vai querer até criticar. Alguém vai olhar para você e vai querer até julgar. Alguém vai olhar para você e vai querer, meu irmão e minha irmã, até falar contra o que Deus está fazendo na sua vida. Mas não vai ter força. Por quê? Porque Deus vai mostrar de maneira tão grande que Ele lhe escolheu, que os teus adversários enfraquecerão. Os murmuradores estavam enfraquecendo.
fazendo. Depois que os bordões foram colocados diante do Senhor, como diz a palavra do Senhor, na tenda do testemunho. Tem gente que está enfraquecendo. Tem gente que está perdendo as forças. Por quê? Porque Deus resolveu mostrar que Ele é na sua vida. E vai ser de uma maneira tão clara que se alguém abrir a boca para falar contra você, as pessoas vão olhar e vão dizer, é inveja. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, ó, você precisa pedir a Deus libertação, porque você está falando de um homem de Deus, porque você está falando de uma mulher de Deus, porque Deus vai mostrar tanto que Ele é na tua vida, a ponto das pessoas terem que respeitar, das pessoas olharem para você e terem respeito pelo que Deus é na sua história. Declare comigo, o meu Deus vai fazer pessoas respeitarem o que Ele tem comigo. O meu Deus vai fazer pessoas respeitarem o que Ele tem comigo. Porque o cargo, meu irmão e minha irmã, de Arão era um cargo grande. Ele seria o sacerdote, era o escolhido pelo Senhor. Então ele precisava que o povo respeitasse. Tem pessoas aqui que precisam de respeito. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão viver os propósitos de Deus. E Deus está dizendo, eu não vou deixar o desrespeito falar mais alto do que aquilo que eu tenho contigo, não. Eu vou fazer pessoas se calarem e lhe respeitarem. Para saber que eu te escolhi, que você não é escolha humana. Você não é escolha dos homens, por isso tanta perseguição. Tem gente aqui que pergunta, Deus, por que tanta perseguição se eu estou vivendo o teu propósito, se eu estou obedecendo a tua ordem, se eu estou vivendo o teu chamado? E Deus está dizendo para você hoje, é porque você é escolha minha, não é escolha dos homens. Observe que os homens de Deus sofreram oposições. Por quê? Porque eram escolha de Deus. Como aqui no caso de Arão. Arão, ele não estava no sacerdócio porque Arão era irmão de Moisés, não. Mas Arão estava ali porque Deus o havia escolhido. Não foi Moisés que disse, Senhor, o Senhor pode botar meu irmão nessa vaga? É uma indicação. Não foi pelo QI, né? Quem indica, não. Foi meu irmão e minha irmã porque Deus escolheu. Quando Deus escolhe é diferente, mas quando Deus escolhe também há oposição. Olha aqui. Havia oposição ao chamado, ao sacerdócio que Deus havia entregado a Arão. Aí Deus olha do céu e diz, pronto, eu vou parar essa oposição. Eu vou parar para que Arão consiga viver o meu propósito. Porque se eu não parar, isso vai parar Arão. Deus está dizendo para você hoje, se eu não parar alguns opositores, se eu não parar alguns perseguidores, se eu não parar alguns levantes arrasturianturabaia contra a sua vida, eles acabarão te parando. Aí o Senhor diz, antes que eles te parem, eu paraliso ricandarasto a eles. Declare comigo, o meu Deus está paralisando os meus adversários. A partir de agora eu verei o resultado do que Deus vai fazer. O meu Deus está paralisando os meus adversários. A partir de agora eu verei os resultados do que Deus vai fazer. Você vai ver resultados, não vai demorar. Versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que o bordão de Arão pela casa de Levi, como Deus havia designado, faça tudo como Deus lhe mandar. O que foi que Deus, ele disse a Moisés? Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi. Faça tudo como Deus lhe mandar, porque não tem como dar errado. Use as estratégias que Deus está lhe entregando, não aquilo que você acha que tem que ser. Mas faça como Deus está mandando. Declare comigo, eu vou fazer o que Deus está mandando e vou colher resultados. Eu vou fazer o que Deus está mandando e eu vou colher resultados. O bordão de Arão aqui pela casa de Levi brotara. E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Sabe o que é isso? Meu irmão e minha irmã, tinha resultados, tinha frutos. Deus não fez somente florescer. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que dava amêndoas, tinha frutos. Deus, ele calou os adversários de maneira extraordinária, dizendo, é a minha escolha. Agora eu quero ver vocês se intrometerem com ele. Agora eu quero ver vocês se levantarem, se opor. Se vocês tiverem juízo, vocês não tocarão em Arão. Darasto, candará e derrasto. E vai ter gente que não vai tocar em você. Vai ter gente que não vai falar mais no teu nome, que vai temer a Deus na sua vida. Mas é porque Deus vai mostrar que ele é contigo. Não é porque as pessoas querem parar porque são boazinhas, não. Porque tem gente que é oposição. Tem gente que é terrível. Tem gente que quer ver a destruição na tua casa, na tua vida, na tua família, naquilo que Deus lhe entregou. Mas só vai parar de lhe perseguir porque Deus está marcando encontro e dizendo, eu vou fazer o bordão florescer, frutificar e vou calar os teus adversários. Olha Deus calando adversários de pessoas aqui, como ele calou as murmurações contra Arão e contra Moisés. Porque as escolhas dele
não podem ser revogadas. Versículo de número 9. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Eles o que? Viram. Eles contemplaram que o bordão deles continuou da mesma forma, mas o bordão de Arão, ele produziu flores, dava amêndoas. Deus fez frutificar para mostrar que Arão era a escolha do Senhor. Versículo 10. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para filhos rebeldes. Ou seja, coloque lá para que eles venham lembrar. Os filhos rebeldes, eles não esqueçam do que eu fiz. Coloca como sinal. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. Quando os filhos de Israel murmuravam contra Arão, contra Moisés, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Por quê? Porque eles eram escolhas de Deus, irmãos. Arão estava no sacerdócio porque Deus quis. Moisés estava liderando porque Deus quis. Então a escolha era de Deus. E assim Deus está dizendo hoje: você é minha escolha. Tem muita oposição. Tem muita gente que não está gostando, não está aceitando. Porém, eu, o Senhor, te escolhi. E quando eu escolho, ninguém pode revogar. Ninguém pode anular. Como eu fiz na história de Arão, eu farei contigo. Arão, ele viveu, meu irmão e minha irmã, o resultado de Deus na história dele, calando os opositores. Ninguém conseguiu paralisar o projeto de Deus na vida dele. Deus parou quem queria parar ele, mas ele continuou, irmãos, cumprindo os desígnios de Deus. Hoje Deus diz para você: eu paro quem queria te paralisar, e você cumpre os meus desígnios para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. O Senhor é o Deus que responde de maneira sobrenatural. E eu não tenho dúvidas, mas eu tenho certeza que o Senhor está respondendo a algumas pessoas que estão me ouvindo agora, que estavam passando por sérias e duras oposições. Pai, quantas pessoas se levantam contra o teu projeto? Quantas pessoas estão, Pai, com murmurações, com contendas, com inveja, meu Pai, competindo com teu filho e com a tua filha, mas chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor fazer, Pai, o bordão do teu filho e da tua filha frutificar, florescer como o Senhor destacou o bordão da casa de Levi, Pai, que estava com o nome de Arão. Assim o Senhor está fazendo na história do teu filho e da tua filha, mostrando que eles são escolha tua. Da mesma forma que a oposição não ficou de pé na história de Arão, de Moisés, assim é na vida dos teus filhos. Não ficará de pé, Ramão, Churabasto e Decandaraia. A oposição não ficarão de pé os adversários que têm se levantado para tentar, meu Deus amado, paralisar. Muitos deles por pura inveja, muitos deles porque não estão suportando ver o que o Senhor designou para a vida do teu filho e da tua filha, mas os teus propósitos não serão revogados. A tua palavra vai se cumprir. O Senhor para quem queria paralisar, mas o teu propósito continua crescendo. Arão não desistiu do sacerdócio, assim como teu filho e a tua filha não vai desistir do chamado, do desígnio do Senhor, mas eles cumprirão, Pai, aquilo que o Senhor designou. Eles viverão, Pai, a tua vontade e o teu querer, e ninguém vai poder invalidar isso da vida de cada um deles. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser resposta. Obrigada por falar com os teus filhos de maneira tão clara e de maneira tão especial, mostrando para eles que eles não são escolha dos homens, mas são escolhas tua, Pai. Assim como o Senhor escolheu Arão para o sacerdócio, o Senhor escolheu homens e mulheres aqui para uma obra, e ninguém vai poder anular a escolha do Senhor na vida deles. Obrigada, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça,
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem de Jesus Cristo e que tudo seja para o teu nome ser glorificado. Senhor, abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, como só o Senhor sabe trabalhar, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é um Deus que paralisa aquilo que vem para nos paralisar. Ele é o Deus que mostra quem é a escolha dele. É Ele quem faz florescer, é Ele quem faz frutificar, e é Ele quem cala os nossos adversários. Não se preocupe, você é a escolha de Deus. Quando somos escolhas de Deus, Deus se responsabiliza por nós nos mínimos detalhes. Da mesma forma que Deus, Ele se responsabilizou por Arão, da mesma forma que Ele se responsabilizou pelo sacerdócio que Ele entregou nas mãos de Arão, Ele diz para você: eu me responsabilizo por aquilo que eu tenho na sua vida. Eu me responsabilizo por aquilo que eu direcionei para a sua história. E eu mesmo, Senhor, mostrarei que você é minha escolha e não a escolha dos homens. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.